Depois, pergunta 19. Qual é o método de anotações da leitura bíblica? Então, ao ler um texto bíblico, o estudante ou estudioso deve ter o hábito de destacar certos aspectos relevantes que observa. O estudante poderá sublinhar o que lhe chamar a atenção. O estudante poderá anotar à margem versículos ou frases que são significativas do estudo. O estudante poderá anotar em uma caderneta de anotações versículos ou frases que são significativas no estudo. Pergunta 20. De que forma o estudioso da Bíblia poderá adquirir outras regras de interpretação bíblica? Então, adquirindo aí um bom livro de hermenêutica. E número 21, o final para completar, a Bíblia é a palavra de Deus. O crente deve valorizar não somente a leitura, mas principalmente o estudo sistemático, diário e persistente do Sagrado Livro. É de grande proveito para a formação do caráter cristão, individual, familiar e de toda a igreja local. Para finalizar, como deve ser a interpretação bíblica? Então, pela sua singularidade, a Bíblia não pode e nem deve ser interpretada assim ao bel prazer do leitor, né? Da maneira que ele quer, da maneira que ele quer que seja. Quem ensina realmente a Bíblia é o Espírito Santo. Então, a pessoa tem que ser dependente da revelação do Espírito Santo. Não é por sabedoria humana que se entende a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia e sempre seguindo alguns princípios para entendermos a Bíblia. Dentre esses princípios, nós podemos dizer que existe o princípio de interpretação bíblica. Então, esse princípio de interpretação bíblica envolve, então, nós temos que estudar a Bíblia partindo, então, do pressuposto de que ela é a autoridade suprema em questão de religião, fé e doutrina. Então, a primeira coisa, temos que saber que ela tem autoridade sobre qualquer outro livro ou sobre qualquer pessoa. Ela está acima. Não adianta lermos a Bíblia achando que outro livro é do mesmo, tem a mesma autoridade que a Bíblia, ou uma pessoa que escreve aí dogmas, né? Como fazem aí os católicos romanos, que colocam o Papa como se fosse infalível e que escreve coisas que têm que ser aceitas, muitas vezes até superior ao que está escrito na Bíblia. Outra coisa que nós temos que saber que é muito importante: não se esqueça de que a Bíblia é o melhor intérprete de si mesma. Isto é, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, qual o melhor intérprete da Bíblia? Além, é claro, do Espírito Santo, que nos traz revelação. Então, a própria Bíblia. Pergunte para a Bíblia e procure a resposta na Bíblia. Outra coisa muito importante: interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, e não a Escritura à luz de uma experiência pessoal. Então, tome cuidado com isso. Muita gente se baseia em alguma experiência pessoal que teve com Deus, alguma coisa extra, uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa que de repente aconteceu, e ele quer então colocar isso como uma doutrina bíblica, quer fazer disso aí um cavalo de batalha, né? Então tome cuidado com isso. Outra coisa muito importante: os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando amparados por uma ordem que os faça mandamento universal. Então, ao ler a Bíblia, fica evidente que você não está obrigado a seguir o exemplo de cada pessoa que protagoniza ali os acontecimentos que são encontrados na Bíblia. Por exemplo, o fato de Noé haver plantado uma vinha, né, e ter se embriagado não apoia você beber vinho e se embriagar. O fato de Davi ter tido mais de uma mulher, Salomão ter aí 1000 concubinas, não quer dizer que vai apoiar você a ter um monte de mulheres. Outros princípios que temos que tomar cuidado ao estudar a Bíblia e ler a Bíblia são os princípios gramaticais de interpretação. Então, aí vem: a Escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Então, não existem várias interpretações para o mesmo texto. É uma só. Você deve procurar essa que está dentro, então, da vontade de Deus, que combina com o geral da Bíblia, com a contextualização geral da Bíblia. Outra coisa: as palavras do texto bíblico devem ser interpretadas no sentido que tinham no tempo do autor. Então, não atualize o que o autor falou mudando o sentido.
Veja no tempo o que significavam aquelas palavras naquele tempo. Elas foram ditas com que objetivo? E esse é o significado correto. Não adianta você pegar e agora trazer para os dias de hoje, né? Muitas palavras têm outro sentido. Veja, por exemplo, de repente uma pessoa dizer: ah, Jesus era músico. Mas como era músico? Não, eu te provo pela Bíblia. Aí a pessoa vai lá em João 7,14 e diz: olha, está aqui, ó, Jesus tocou o esquife. Então a pessoa não estudou a palavra de Deus, não sabe o que é esquife, né? Que é um caixão. E aí está escrito tocou, ele acha que tocou, bom, tocou só pode ser um instrumento. Aí uma pessoa que não tem cultura chega: não, mas Jesus, ele era casado, ele tinha uma mulher, chamava Tunica. Mas como? Onde é que está isso? Não tem na Bíblia. Está aqui, ó, disputaram a túnica de Jesus. Mas como? Que coisa absurda, né? Parece piada. Então, por quê? Porque a pessoa não tem uma cultura, porque a pessoa não procurou entender o que está escrito, não estudou, apenas pega de repente assim, lê um versículo e já sai soltando um monte de coisa errada. Outra coisa importante: as palavras do texto bíblico devem ser interpretadas em relação à sua sentença e no seu contexto. Então, o que é esse contexto? Então, esse contexto é formado de todos os elementos de informação que circundam o texto. Não estude apenas um versículo. Estude todo o capítulo para que você possa entender o que está sendo dito, que momento está sendo dito, para quem está sendo dito. Então, todas essas coisas são importantes. Outra coisa muito importante aí é quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Então, passagens como eu sou, no Evangelho de João, né? O pão, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho. Então é claro que Jesus não está dizendo que ele é literalmente isso aí, não é? Jesus não é aí uma videira, uma árvore, não é um pedaço de pão, né? Então não é uma luz, uma lâmpada. Então, aí tem um sentido figurado que você deve estudar a Bíblia para entender o que Jesus está querendo dizer. E não entender literalmente. Não vá fazer aí como os católicos, né, com a transubstanciação, que de repente dizem que lá na ceia eles estão comendo o corpo de Jesus mesmo. Jesus não ensinou ninguém a ser antropófago, né? Jesus, quando estava ceando, ele não estava comendo o próprio corpo dele. Não existe isso. Temos que tomar cuidado com isso quando formos ler e estudar a palavra de Deus. E existem ainda também os princípios históricos de interpretação. Princípio que é importante você ver dentro da história, do contexto histórico, para interpretar a palavra de Deus. Então, a palavra, ela nunca é compreendida completamente até que se possa entendê-la como palavra viva, isto é, originada na alma do autor. Outra coisa importante: é impossível entender um autor e interpretar corretamente suas palavras sem que ele seja visto à luz das suas circunstâncias históricas. Então, circunstância aí é tudo aquilo que não faz parte da vida normal de uma pessoa, mas que ela é levada a participar com o povo de sua época. Então você veja aí que circunstâncias geográficas, né, que políticas, religiosas, que fatos influenciaram o que foi escrito. Tudo isso você deve procurar compreender ao estudar a palavra de Deus. Então, algumas coisas que existem se encontram até uma resposta, uma explicação na história do ser humano. E nós temos também os princípios teológicos de interpretação. Dentre esses, estamos então que você precisa compreender gramaticamente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Você deve ter pelo menos aí um dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa, para você entender o que são essas palavras que estão escritas, né? Vamos orar neste momento. Nós convidamos você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você que está enfermo, está doente, nós vamos orar por você para que você seja curado, pois a palavra de Deus diz que Jesus levou na cruz nossas dores, enfermidades e os nossos pecados. Vamos orar neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez,
te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu, te apresentamos essas pessoas. Ajuda-os, Pai, agora a serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai querido, ajuda-os, que a partir daí então possam compreender que a Bíblia é a Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento os enfermos, agora os doentes, em nome de Jesus, amarro todo o espírito de enfermidade sobre essas vidas. Ministro, Pai, agora a Tua cura, em nome de Jesus. Ó Pai querido, te agradecemos, te louvamos e bendizemos o Teu nome por mais esse trimestre que estudamos.